Boa noite aos irmãos e um feliz sábado a todos vocês. O sexto dia da nossa semana de oração, da nossa semana de reforma e de reavivamento. Na verdade, nós não teremos um sétimo dia. A semana vai se terminar no sábado. Nós teremos ainda o período da manhã e da tarde, mas só teremos 6 dias de semana de oração. Bom, nós estivemos falando nós estivemos falando de diversos assuntos, diversos subtítulos para esta semana de oração, o título da semana é Chegou a Hora. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. O nosso penúltimo assunto da semana de oração. Porque o nosso JA, podemos dizer que ele já não faz parte da semana. Ele é um caso à parte. Mas hoje é o nosso penúltimo período da semana de oração. E estudaremos sobre o selamento. Amanhã falaremos sobre a vinda de Cristo, e Miguel se levantará. E hoje vamos tratar do assunto que antecede a vinda de Cristo, o selamento. As recomendações de sempre, que os irmãos estejam em espírito de oração, vigiando, para que nada venha tirar a atenção dos irmãos da palavra que Deus, tão somente através deste servo, trará a vocês e trará a mim também, pois eu sou edificado também nessas palavras, e depois nos vídeos que eu assisto. Mas eu convido os irmãos agora a orarem, juntamente comigo, para nós pedirmos o poder do nosso Deus, para nos dar compreensão da palavra que nós vamos estudar. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa de oração neste dia de sábado, para louvar e para engrandecer o Teu santo nome. Nós vamos abrir as nossas Bíblias e depois nós vamos explanar esse assunto a respeito do selamento, Pai. Nós pedimos que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para mais uma vez nos falar ao coração, para mais uma vez nos abrir a mente, os ouvidos, os olhos, para que consigamos espiritualmente enxergar, ouvir e discernir a verdade do Senhor. Não permita que eu venha falar as minhas palavras, mas que eu fale as Tuas palavras. Por isso que, neste momento, o eu venha a desaparecer, e que tão somente o Senhor cresça e seja exaltado. Que somente o Senhor, Espírito Santo, aqui esteja com os seus santos anjos. Peço que o Senhor repreenda todas as trevas, que o Senhor expulse os anjos do maligno, para que tão somente a Tua gloriosa presença seja sobre nós e em nós. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor e lhe agradecemos. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1. E nós vamos ler um versículo que já lemos nessa semana de oração. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Este é o versículo da grande esperança. Esse é o versículo que enche os nossos corações. É o versículo que fala a respeito da volta de Cristo. E diz assim a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Irmãos, no tempo em que João escreveu essas palavras, a vinda de Cristo era somente um sonho.
Para João e para os cristãos que depois de João vieram a este mundo, este versículo era um sonho que após o descanso, após a morte deles, poderia, e na verdade não poderia, irá se realizar com o retorno de Cristo. Mas para nós esse versículo não é apenas um sonho, esse versículo é uma realidade, porque nós sabemos que a hora chegou, nós sabemos que a hora do retorno do Senhor Jesus Cristo, ainda que não saibamos o ano, o dia e os minutos exatos, nós sabemos que o tempo é agora. Para nós, este versículo não é um sonho. Para nós, este versículo é uma e deve ser a única realidade. Fomes, guerras, rumores de guerras, pestes, inundações, terremotos, maremotos, uma proliferação do pentecostalismo, do espiritismo e do satanismo, somado a uma avalanche do homossexualismo e de uma imoralidade generalizada, tudo isso nos dá a plena certeza de que nós estamos vivendo nos segundos finais da história deste mundo. Tudo isso nos dá a plena certeza de que dentro em breve nós veremos a alva. Dentro em breve nós conheceremos o rosto daquele que as nossas mentes têm há tanto tempo meditado. Saberemos como é o rosto glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro em breve nós ouviremos aquela voz mais suave e mais melodiosa do que qualquer música que já foi e que ainda será tocada na terra e no céu. Amém. A palavra de Deus, ela nos deixa claro que haverá um tempo em que não haverá mais tempo. Diz o livro do Apocalipse, em capítulo 22, versículo 11: continue o injusto fazendo injustiça, e continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, ele não vai contender, ele não vai lutar para sempre com o homem. A palavra de Deus nos diz que o Espírito do Senhor, ele não vai permanecer eternamente trabalhando no coração do homem. Haverá um tempo em que o Senhor dirá: basta. Um tempo em que não haverá mais tempo. Em breve, o Espírito Santo será removido desta terra. E as cenas que se seguem são as cenas dos 4 anjos que seguram as guerras, norte, sul, leste, oeste, nos 4 pontos cardeais da terra, soltando os ventos. Porque todo homem, mulher, criança, jovem, terá feito a sua decisão ou ao lado de Cristo ou contra Cristo. Então as cenas que se seguem são as cenas da grande tribulação. Cenas nas quais os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos ainda não ouviram e a nossa mente ainda não está apta para discernir tamanha maldade. Pois neste momento, quando forem soltos os ventos e os filhos de Deus estiverem selados com o selo do Senhor, aqueles que não receberam o selo de Deus, os seus corações estarão completamente entregues a Satanás. E Satanás os usará como instrumentos para que o universo inteiro conheça o que significa o distanciar-se do Deus que é amor. Nós estamos diante de um período, irmãos, extremamente solene,
o período do selamento. E o que significa o período do selamento, ou o que significa o selamento? É a coisa mais importante, antes da vinda de Cristo, se assim eu posso dizer, entre o céu e a terra. Por 6.000 anos a porta da graça esteve aberta, escancarada, para o homem pecador tomar uma decisão e voltar-se o seu coração para o seu Criador. Mas após o selamento, a porta da graça será fechada. Os anjos farão silêncio, as harpas não tocarão. Porque a partir deste momento, os que foram inscritos no livro da vida estão para sempre salvos, mas os que não foram inscritos, porque não decidiram assim o ser, porque não aceitaram a graça de Cristo, para sempre estarão perdidos. E este será o momento que o Senhor, Deus, um Deus que é amor, venha fazer a sua obra estranha. Semelhante ao tempo de Noé. Hoje, daqui a poucos dias, a porta da graça se fechará. Quando o anjo de Apocalipse, capítulo 7, versículo 3, o anjo que vem do lado nascente do sol, o qual em Ezequiel tem o tinteiro de escrivão na cintura, quando este anjo terminar a sua obra de selar os servos de Deus, aqueles que gemem e clamam pelas abominações que acontecem dentro da igreja de Deus, quando o anjo terminar esta obra, ele subirá novamente aos céus, ele apresentará para Deus o número de todos os selados de todas as tribos, línguas, raça e nações. Então o Senhor Jesus, diz o Espírito da profecia, ele levantará suas mãos e bradará: está feito, está consumado. Neste momento cessará a intercessão pelo homem. A porta da graça, ela será fechada para sempre. E neste momento, quando o Senhor Jesus fizer este anúncio, aqueles que entraram, entraram e estão seguros para sempre. Mas aqueles que não entraram, ainda que queiram, neste momento, não poderão mais entrar. Aqueles que aproveitaram o tempo de graça, aqueles que tomaram a decisão ao lado de Cristo, aqueles que aceitaram as misericórdias de um Deus que nos ama, a estes é dito que eles estarão sob as asas do Senhor, e eles descansarão à sombra do Onipotente. Deus os livrará do laço do passarinheiro e também da peste perniciosa. 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 cairão à sua direita, mas eles não serão atingidos. Neste período eles poderão olhar, não com alegria, mas eles poderão olhar e ver o castigo dos ímpios. E eles invocarão então a Deus. E o Salmo 91 nos diz que Deus os responderá. Na sua angústia o Senhor estará com eles, livrá-los-á e os glorificará, e lhes mostrará a sua bendita salvação. E aqueles que desperdiçaram as suas vidas com coisas efêmeras, sem valor, a estes que se apartaram de Deus e não aceitaram as reprovações do Senhor, reprovações de um Deus que tão somente através dessas palavras duras estava-os chamando para um arrependimento, para uma confissão de pecados e para uma decisão ao lado de Cristo. Mas esses que continuaram até o fim,
obstinadamente do lado do inimigo, então será derramado o cálice da ira de Deus sem mistura de misericórdia. E eles serão atormentados, diz o livro do Apocalipse, com fogo e com enxofre, juntamente com Satanás e com seus anjos. Pois o juízo de Deus era somente para Satanás e seus anjos, mas por suas escolhas terão que ser consumidos com o inimigo das almas. Irmãos, o que vem a ser o selo de Deus e o que vem a ser a marca da besta? Será que o selo de Deus é o sábado do 7º dia? E será que a marca da besta é o domingo do Deus Sol, o qual Constantino, no século II, por volta de 321, trouxe para dentro da igreja cristã? Será que esse é o selo de Deus e essa é a marca da besta? Sim, a palavra de Deus nos diz que sim, o selo do Deus vivo é o sábado, e a marca da besta é o domingo do Deus Sol. As profecias dizem que sim, a Bíblia diz que sim, mas e agora que nós, pela palavra de Deus, sabemos que o selo de Deus é o sábado e a marca da besta é o domingo? A Bíblia ela diz que automaticamente, por sabermos dessa verdade, nós já estamos salvos? Não. Na verdade, a pergunta que nós devemos fazer não é o que é o selo de Deus e o que é a marca da besta, mas sim como acontece o selamento de Deus e como é colocada a marca da besta. Esta deve ser a pergunta que deve estar em nossas mentes. Como é colocado o selo de Deus e também como é posta a marca da besta. Conhecer as profecias, entender de teologia, aceitar a verdade, tudo isso não faz de nós justos aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso não faz de nós justos aos olhos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que conhecer de teologia, profecia, saber que esta é a igreja verdadeira da profecia, Satanás e seus demônios, eles sabem, e eles sabem muito melhor do que nós. Mas por causa desse conhecimento que eles têm, das escrituras e da profecia, Satanás e seus demônios estão justificados diante de Deus? De jeito nenhum. A verdade não os justificou e nem os santificou. Por isso, conhecimento da verdade não quer dizer, não significa estar salvo. Na verdade, conhecer a verdade e se apartar da verdade ou não aplicar a verdade à nossa vida, quer dizer maior maldição, porque Satanás e seus anjos sofrerão maior juízo, porque eles conheceram muito mais da verdade do que nós, e nós precisamos tomar cuidado, e tomar uma decisão real, ao lado de Deus, porque nós conhecemos da verdade, muito mais do que qualquer outro povo e nação. Portanto, se Satanás será mais, ou maior, condenado, receberá maior juízo, porque conhece mais da verdade, nós como adventistas do 7º dia, também receberemos juízo maior, se não tomarmos verdadeiramente uma decisão ao lado de Cristo, porque Deus é justo. Irmãos, nós somos justos diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós somos justos diante de Deus pela entrega que nós fazemos diariamente ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos justos por aplicarmos pela fé as obras da lei em nossas vidas.
Porque aplicar pela fé as obras da lei em nossas vidas não é nada mais, nada menos que aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Ninguém pode verdadeiramente guardar a lei de coração se primeiramente não aceitar a justiça do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Somos salvos pela graça mediante a fé, e as nossas obras demonstram que nós aceitamos a justiça do Senhor Jesus Cristo. Como ocorre o selamento do Deus vivo na tua e na minha vida? Como ocorre o selamento de Deus? Abram suas Bíblias no livro de Deuteronômio, e hoje nós vamos compreender como ocorre o selamento de Deus em nossas vidas. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. E a palavra de Deus nos diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, o selamento do Deus vivo, ele acontece diariamente na tua e na minha vida. O selamento do Deus vivo, ele não ocorre em um ato isolado de um anjo, de um ser celestial que passará entre o povo de Deus marcando as suas testas. O selamento acontece diariamente na vida da pessoa que está constantemente na presença de Deus. O selamento ocorre na vida do cristão que aprende o que é ter comunhão incessante com o Senhor Jesus Cristo. Os selados são todos aqueles que viveram uma vida intensa de oração, de testemunho e de estudo da palavra de Deus. Estas são as características dos selados. O anjo vai marcar a testa daqueles que ocuparam seus dias em orar, em suplicar, em jejuar, em clamar, tanto por si mesmos como pelos outros. Estes serão selados. O anjo vai marcar a testa daqueles que clamaram a Deus para que colocasse neles fome e sede de justiça. Serão selados aqueles que pediram: Senhor, dai-me fome de Ti, dai-me fome do Cristo, dai-me fome do Santo Espírito e das almas. Estes serão selados de Deus. Serão selados aqueles que olharam para os pecadores, a ponto de serem destruídos, e o coração deles se compungiu de amor. Então eles viram que eles não podiam fazer coisa nenhuma, então clamaram a Deus: Senhor, dá mais do teu amor, dá mais do teu poder para eu fazer alguma coisa para resgatar o perdido. Estes são selados. Estas são as características daqueles que serão selados. Meu irmão, o selamento é um processo que ocorre na vida do cristão, um processo no qual o caráter do Deus Santíssimo é dia após dia colocado, incutido no coração do servo de Deus, fazendo assim com que o servo gradativamente vai se assemelhando em caráter ao seu Senhor. Este é o processo de selamento.
Um processo na qual a lei moral de Deus, pelo Espírito Santo, ela é inscrita no coração do crente. Este é o selamento verdadeiro do Deus vivo. Haverá sim um selamento final, que o Espírito Santo fará sobre todos os filhos de Deus. Mas esse selamento final é uma comprovação do selamento que acontece diariamente nas nossas vidas. O selo de Deus é o sábado do 7º dia. Mas nós temos que compreender que os selados não são aqueles que descansam no sábado. Os selados com o sábado santo do Senhor são aqueles que em todas as coisas obedecem ao Deus do sábado. Os selados são todos aqueles que se submetem em todas as coisas ao Senhor do sábado, que é Jesus Cristo. Estes são selados, estes receberão o sábado santo como selo do Deus vivo, não apenas em sua consciência, mas em seus corações. O selo tem que ser posto no coração. O selo tem que ser posto naquele que rege a sua razão, naquele que rege a sua emoção. Este é o verdadeiro selo de Deus. E sobre quem será colocada a marca da besta? Já sabemos sobre quem será colocado o selo de Deus, mas sobre quem será colocada a marca da besta? Bom, a palavra de Deus diz que o mundo ele jaz aonde? No maligno. Irmãos, diariamente o mundo ele já está se preparando para receber o final selamento do inimigo, para receber a final marca da besta. Por isso eu vou reformular a minha pergunta. Não estou falando do mundo. Quem serão os adventistas do 7º dia que receberão a marca da besta? Assustador dizer isto, mas nós devemos parar para pensar nisto. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9. Bom, antes de ler o capítulo 9, eu vou brevemente explicar o que estava acontecendo no capítulo 8. Só entendemos o capítulo 9 de Ezequiel se temos um vislumbre do que estava acontecendo no capítulo 8. No capítulo 8, Ezequiel, o profeta de Deus, ele foi tomado por visão pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo o levou a Jerusalém, mais precisamente ao templo de Jerusalém. E quando o Espírito Santo o levou até lá, ele começou a mostrar para o profeta Ezequiel as abominações que o povo de Israel estava cometendo na face de Deus, diante e dentro do templo de Deus. A primeira grande abominação era que o povo tinha colocado um ídolo à entrada da porta, a qual os dirigia até o altar do sacrifício. Eles vinham com o seu sacrifício, talvez com o cordeirinho, com a pombinha, com a rolinha, enfim, com as ofertas de gratidão. Eles tinham que passar por aquela porta, mas antes de oferecerem o sacrifício, tinha um ídolo à porta. Antes de entrarem na presença do Deus Altíssimo, eles davam uma baixadinha, uma curvadinha diante do ídolo. E o Senhor diz que isso levantava os ciúmes dele. A casa de Israel estava ficando doida. O Senhor fala: como que eles fazem isso? Eles colocam um ídolo antes de se achegarem ao altar de sacrifício para despertar em mim ciúmes.
Mas ele fala para o profeta: olha, mas isso ainda não é o limite, você vai ver coisas piores. Então a segunda abominação que Deus mostra para o profeta era os anciãos da casa de Israel. Deus mostra para Ezequiel que por fora os anciãos eram como se fossem justos e santos, mas quando ele mostra para Ezequiel o coração dos anciãos, Ezequiel vê que estava cheio de ídolos, e no coração os anciãos estavam louvando, levantando incenso, oferecendo orações aos seus ídolos dentro de seus corações. Deus mostra para Ezequiel que os líderes de Israel não estavam com os seus olhos no Deus Altíssimo, mas quem estava liderando aquele povo na idolatria, e aqueles que eles realmente estavam admirando, eram as pessoas que tinham uma patente mais alta do que eles. Era isso que havia no coração dos anciãos. Mas Deus ainda fala assim: olha, Ezequiel, meu profeta, você ainda vai ver coisas maiores do que esta. Então a terceira abominação que Deus mostra para Ezequiel eram as mulheres de Israel. Elas estavam sentadas junto a uma porta do templo, e ali elas choravam ao deus Tamuz. Quem que era Tamuz? Tamuz era o deus pagão da fertilidade. Em vez das mulheres clamarem para que Deus enviasse maridos, em vez das mulheres clamarem para que Deus abrisse o ventre delas, para que elas pudessem gerar filhos, elas estavam ali na porta do templo clamando a Tamuz, chorando a Tamuz. Isso despertava os ciúmes de Deus também. Mas ele disse: você, meu profeta, ainda verá coisas mais abomináveis. E então a última abominação que Deus mostrou para Ezequiel, eram 25 homens, dentro do templo do Senhor, que viraram as suas costas para onde a glória de Deus ficava, e agora eles se ajoelharam diante do sol, e adoraram o sol, virando as costas para Deus. O sol sempre foi o Deus maior do paganismo, e hoje ele é o Deus maior da maçonaria, e ele também é no satanismo reconhecido como o próprio Satanás. Quando fizeram isto, Deus não falou para o profeta que haveria maiores abominações, foi o limite, foi a gota d'água. E agora Deus, no capítulo 9, começa a mostrar a sua indignação, que chegou ao ponto máximo, não dava mais para segurar. E agora ele começa a descrever para o profeta o que ele faria com um povo que chegou a um absurdo tão grande de apostasia. Vamos ler o capítulo 9 de Ezequiel. Hoje nós vamos ler um pouquinho. Daqui a pouco nós terminamos, mas vamos ler bastante até acabarmos, até chegarmos ao fim de nossa pregação. Ezequiel capítulo 9. Então ouvi que gritavam em alta voz, aqui era Deus gritando em alta voz, dizendo: chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Eis que vinha 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se colocaram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. O que Deus disse? Bom, versículo 4. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal, o quê? A testa. Está um pouquinho parecido com o Apocalipse, não está?
Mas vamos prosseguir. E marca a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros, ou seja, aqueles 6 homens que estavam com armas destruidoras e esmagadoras nas mãos, aos outros disse, ouvindo eu, passai pelo meio da cidade, após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, faça o quê? Matai. Dá para entender o limite da paciência de um Deus Santíssimo, chegando ao extremo, a ponto de não mais poder suportar os pecados do seu povo. Deus estava dando esta ordem aos homens com as armas esmagadoras. Versículo 6: matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, ou a marca, ou o selo, não vos chegueis, e começai primeiramente por onde? Pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e ele lhes disse, contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saíram e mataram na cidade, primeiro em Jerusalém, ou melhor, no templo, depois eles saíram e foram para a cidade. Havendo-os eles matado, e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra e clamei e disse, ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destrua todo o quê? Restante. Deriva da mesma palavra de remanescente. Dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando teu furor sobre Jerusalém. Então Deus agora responde. Então me respondeu, a iniquidade da casa de Judá é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue, e a cidade de injustiça, e eles ainda dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também, quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo, fiz como me mandaste. Eu peço que o irmão já prepare, por favor, o vídeo. Devia ter pedido até um pouco antes. Mas, irmãos, que cena lamentável para o povo de Deus. Que cena lamentável para o Israel de Deus. Um povo que recebeu as leis de Jeová. Um povo que tinha a glória do Deus Todo-Poderoso se manifestando em cima da arca, entre os querubins. Que loucura eles chegaram. Que tremenda apostasia o povo foi, a ponto de Deus se levantar de onde a sua glória estava, vir até a porta e fazer essas declarações para o seu profeta Ezequiel. Mas agora nós vamos ler alguns textos do Espírito da Profecia. Nós vamos ver o que Deus Espírito Santo, através da sua profeta, fala a respeito de Ezequiel capítulo 8 e capítulo 9 para a igreja adventista do sétimo dia. E o Espírito da Profecia diz o seguinte: a ordem é, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Esses que suspiram e gemem, haviam estado a pregar as palavras da vida, haviam reprovado, aconselhado e suplicado
Alguns dos que estavam desonrando a Deus arrependeram-se e humilharam o coração diante dele. Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel, se bem que muitos ainda continuassem as formas de religião, faltava seu poder e sua presença. A glória do Senhor já tinha se retirado de Israel, mas o povo ainda ia para a igreja, sentava, levantava, cantava, dava oferta, o dízimo, orava, dizia amém e ia embora. E voltava no outro dia de culto, e etc, etc, etc. Continuava nas formas de religião, mas a glória do Senhor tinha feito o quê? Apartado, retirado de Israel. Próximo slide. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo. Ela está colocando no passado, no presente ou no futuro isso? Será deixada sem o selo. O Espírito Santo, através da sua profeta, começa a explanar Ezequiel capítulo 9, trazendo essas palavras, essa profecia, não para um passado, mas para um futuro. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos. Passai pelo meio da cidade após ele e feri. Não poupe o vosso óleo, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Um Deus de amor falando tais palavras, parece até contraditório. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos cheguei. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa, os mais responsáveis, os teólogos, os pastores, os anciãos. Deus é justo. Como que ele ia começar por aquele que está chegando agora, que nem sequer conhece direito a sua palavra? Ele vai primeiro naqueles que há muito tempo estão escutando a verdade e têm oportunidades de tomar uma decisão verdadeira ao lado do Senhor. E os cabeças da igreja, porque a liderança de toda a igreja, de toda a empresa, ele é o exemplo. Se ele faz o que é correto, os demais, na sua maioria, vão segui-lo. Se ele faz o que é errado, os demais, em sua maioria, vão acabar seguindo. A liderança tem um poder, uma influência muito grande sobre as pessoas que estão submetidas a ela. Por isso que o Senhor vai primeiramente nos anciãos. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus deu grande luz, e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Anciãos aqui está falando de toda a liderança, não apenas dos anciãos que nós conhecemos como anciões da igreja, mas os mais velhos, os cabeças da igreja. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus como nos dias da antiguidade. Toda a profecia de Ezequiel capítulo 9, o Espírito Santo pela sua profeta jogou para o futuro. Nem para o passado, nem para o presente dela, mas para o futuro. Os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade e dizem, vou acrescentar aqui, dizem no seu coração: o Senhor não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar o seu povo em juízo. Assim,
Paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens e crianças, todos perecerão juntos. O dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós. O selo de Deus será colocado somente na testa daqueles que suspiram e que clamam por causa das abominações cometidas na terra. Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 64 e 65 e também 66. Irmãos, o Espírito da profecia está falando para o Israel do passado ou para esse Israel? Para nós. Para nós. Sabe, vou trazer aos irmãos as palavras de um pregador. É difícil quando nós estamos no meio de muitas pessoas e alguém talvez que seja sanguíneo, muito para frente, que não tem vergonha de nada, chega para nós e, nossa, seu zíper está aberto. Todo mundo olha para a gente e a gente fica, o quê? Envergonhado. Fala, ô amigo, fala, mas com jeitinho. Agora, tem vezes que a gente chega perto da pessoa e fala bem no ouvido, olha, disfarça e arruma o seu zíper, porque está aberto. Alguns vão ficar felizes. O que era melhor, ficar com o zíper aberto ou uma pessoa ver que ele estava aberto e te dizer, olha, fecha o zíper, para ninguém ficar olhando, está aberto. É muito melhor ser avisado com jeitinho, não é? Mas alguns vão ficar nervosos, mesmo se a gente falar com jeitinho ou se a gente falar de qualquer jeito, não conseguir trazer a palavra. Irmãos, Deus está chegando com um jeitinho para nós e dizendo, filhinhos meus, seu zíper está aberto. Deus está dizendo, feche a porta para o maligno. Expulse o maligno do seu coração, porque as coisas que eu, quando estiver ofendido, vou fazer à terra e à igreja, são insuportáveis ao homem. Por favor, tome uma decisão de fechar o seu zíper espiritual enquanto ainda é tempo. As advertências de Deus são duras, mas é um Deus de amor que não quer ver os seus filhos envergonhados diante de todo o universo. Por isso Ele chega com um jeitinho e nos fala para arrumarmos o nosso zíper espiritual. Irmãos, nós temos que compreender que as abominações que foram vistas no capítulo 8, não foram para Israel tão somente, são para nós. Irmãos, nós estamos colocando ídolos na frente do nosso Deus. Nós vimos para a igreja para adorar o nosso Deus, ou melhor, nós nos dirigimos até a igreja, mas nós colocamos na frente de Deus o eu. Nós nos dirigimos até a igreja para cantar o que eu gosto, para vestir o que eu gosto, para fazer com que os irmãos prestem atenção em mim, para dirigir a classe da escola sabatina como eu quero. Nós nos dirigimos à igreja, entramos na igreja com o espírito do eu. E quando alguém nos diz, não é bem assim, vamos fazer de um outro jeito, nem queremos consultar a Bíblia e o Espírito de profecia. Por quê? Ficamos bravos quando alguém nos adverte, sendo que a pessoa que nos advertiu estava com a razão. É porque nós colocamos um ídolo chamado eu na frente de Deus, e nós então não estamos oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus, mas estamos oferecendo sacrifícios e louvor
para nós mesmos. E isso causa ciúmes no nosso Deus. Os líderes, não só os teólogos, os pastores, os anciãos, todos os líderes da igreja, eles se revestem. E eu estou falando isso primeiramente para mim, meus irmãos. E não estou falando de todos os líderes, por favor, não vamos generalizar. Mas muitos acabam se revestindo numa capa de santidade, mas Deus vê o coração, e o coração está cheio de ídolos, não apenas do eu, mas cheios de muitos ídolos, e em vez de estarem olhando para Cristo, Cristo é o meu líder, Cristo é o meu general, Cristo é o meu exemplo, eles estão olhando para os líderes que se destacaram mais do que eles. Bom, aquele pastor está fazendo sucesso, deixa eu ver o que ele faz, eu vou fazer também. Aquele líder está ganhando os irmãos, deixa eu ver o que ele faz, eu vou fazer também. É uma competição para ver quem é mais líder. Isso ofende a Deus. Isso serve para os membros simples, comuns, se assim eu posso dizer também. As mulheres, e hoje não só as mulheres, mas também os homens, estão virtualmente chorando a Tamuz. Tamuz é o Deus da sensualidade, é o Deus da sexualidade. Em vez das mulheres e dos homens irem ao Espírito da profecia e à Bíblia, para saber como verdadeiramente Deus trata do amor, do relacionamento a dois, estão indo a revistas de fofoca, estão indo a programas de fofoca, estão indo a novelas, estão indo a filmes, estão chorando ao Deus Tamuz, querendo saber como devem agir em uma vida a dois, num namoro e no matrimônio. Isso inspira ciúmes no teu Deus, porque Ele tem na Bíblia, no Espírito de profecia, a fórmula do amor. Lá fora não tem, nessas coisas não tem. Lá nós só vamos encontrar a fórmula da imoralidade, a qual é abominável ao nosso Deus. E por fim, Deus faz um alerta muito grande para nós. Há entre nós, quem dera que não seja nenhum de nós, mas há nesta igreja homens que inconscientemente, e talvez, conscientemente, mas eu quero crer que somente existem pessoas que inconscientemente estão virando as costas para o Deus Altíssimo e se prostrando diante do sol. Irmãos, falsas doutrinas estão entrando em nossa igreja. Falsos mestres estão se levantando em nossa igreja, e a sua apostasia chegou a tal ponto que o seu coração endureceu, e a sua mente foi cauterizada, e por isso eles não conseguem mais perceber que em vez de estarem adorando a Deus, eles estão agora se prostrando ao sol e voltando as suas costas para Deus, estão adorando e servindo Satanás, pensando talvez que estão servindo a Deus. Que isso não aconteça com nenhum de nós. Irmãos, o tempo do selamento virtual é esse, e o tempo do selamento final está chegando. E eu quero terminar mostrando os últimos slides para os irmãos. Alguns poucos minutos nós já vamos embora, mas preste atenção, pois isso se refere aos nossos dias. Próximo slide. Lembre-se, não sei se foi ontem, antes de ontem, eu falei dos 3 momentos soleníssimos da história que Cristo falou. Primeiro momento, início do julgamento dos mortos. Segundo, início do julgamento dos vivos. E terceiro, início do julgamento dos mártires. Em Lucas 21, versículo 25, Jesus fala do início do julgamento dos vivos. E ele diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Será que isso está se cumprindo? Será que isso já se cumpriu? Será que isso está para se cumprir?
Será que porventura pode estar acontecendo conosco a mesma coisa que aconteceu no tempo de Cristo? Os sinais da vinda do Messias aconteceram e o povo não observou ou não compreendeu? Próximo slide. Primeiro semestre de 2012, houve um aumento da atividade solar e muito grandes tempestades solares foram enviadas a todo o nosso sistema, atingindo inclusive a Terra. Esperava-se que fosse ainda algo maior, prejudicando assim as linhas de telecomunicação, as redes de energia, mas em muitos lugares as linhas de telecomunicação e redes de energia acabaram caindo por causa dessas tempestades solares. Muitas auroras boreais foram vistas também por causa dessas tempestades solares, e isso continua acontecendo desde o primeiro semestre de 2012. Próximo slide. No primeiro semestre de 2012, os cientistas e os observadores dos astros perceberam que a Lua ganhou uma nova fase. Não foram os adventistas alarmistas que disseram isso, foram os cientistas, aqueles que não creem em Deus, os céticos. Eles viram que no primeiro semestre de 2012, até os nossos dias, a Lua ganhou mais uma fase. Eles dizem, olha, nós não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos se a Terra mudou o seu eixo, se a Lua mudou o seu eixo. O que a gente sabe é que tem mais uma fase na Lua. Próximo slide. No primeiro semestre de 2012, os cientistas, os observadores dos astros e milhões de pessoas comuns no Brasil e no mundo todo perceberam a segunda estrela próxima à grande estrela chamada Sol. Aqui em São Paulo muitos viram e ainda muitos podem ver. Isso não parou de acontecer, está acontecendo ao redor de todo mundo. Essa segunda estrela se chama Hercóbulos, o qual apareceu junto ao Sol desde o primeiro semestre de 2012. Muitos podem ver a olho nu, tanto de manhã como no período do pôr do sol. Sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Todos começaram no primeiro semestre do ano tão falado de 2012. Próximo slide. No início do primeiro semestre de 2012, começaram as grandes manifestações mundiais, que estão fazendo o povo e os governantes tremerem, receosos do que virá depois dessas manifestações. Ali iniciaram e até hoje permanecem. E agora tudo que eles pedem, o governo mais cedo ou mais tarde cede, porque tem medo do que eles podem fazer. A agitação e o bramido do mar aqui é profético. O mar são povos, são multidões, nações, tribos, línguas. Vá a teu Deus e pergunte se por acaso pode estar acontecendo conosco o que aconteceu no passado, com o povo de Deus que teve as profecias, teve os sinais, mas não creu, ou talvez nem observou. Estes são sinais que mostram, está chegando o tempo. Deus está alertando, está chegando o tempo, e Satanás inventa todo tipo de coisa para tirar a tua e a minha mente da real profecia. Vai acontecer a profecia verdadeira, o diabo suscita muitas e muitas e muitas profecias para se tirar a atenção do povo, e quando se fala da verdadeira, o mundo e a igreja está saturado. Quanto o diabo falou de Apocalipse 17, que João Paulo II vai ressuscitar. Quanto se falou de Apocalipse 17, mas saturou o mundo inteiro. E quando a verdadeira profecia foi traga à tona, muitos estavam saturados e disseram, não, isso aí é mais um bando de doidos que estão falando a respeito disso. É assim que Satanás age, irmãos. É assim que Satanás age. Eu quero terminar mostrando a realidade das 10 virgens, um pouco antes da vinda de Cristo,
E a realidade das 5 virgens prudentes, as que perceberam que, olha, está chegando a hora, é melhor a gente buscar o azeite, porque se o noivo demorar, a gente está preparada. E as 5 virgens nécias, que falaram, está chegando a hora do casamento, mas esse noivo, ele é muito pontual, ele não vai se atrasar, vamos para a festa sem azeite. Próximo slide. Eu trouxe aqui uma aplicação profética da parábola das 10 virgens. Essa aplicação ela é só para os adventistas do 7º dia. Essa parábola o Senhor Jesus Cristo deu para você e para mim, para este povo, para este tempo. Quem quiser acompanhar na Bíblia, fique à vontade. Mas o que está em vermelho é a aplicação profética. O que está em preto é o que está escrito na Bíblia. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 adventistas do 7º dia que pegaram suas verdades bíblicas e saíram para encontrar-se com Cristo. 5 deles eram insensatos e 5 eram prudentes. Os insensatos pegaram suas verdades bíblicas, mas não levaram o Espírito Santo. Os prudentes, porém, levaram o Espírito Santo em seus corações, junto com as suas verdades bíblicas. Cristo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram na pregação do Evangelho. Mas, ao sair o decreto dominical, ouve-se um grito: Cristo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todos os adventistas do 7º dia acordaram e prepararam suas verdades bíblicas. Os insensatos disseram aos prudentes: dai-nos um pouco do Espírito que vocês receberam, pois as nossas verdades bíblicas sem o Espírito Santo não podem nos manter de pé no último conflito. Eles responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão pedir ao Pai que em Cristo conceda o batismo do Espírito Santo a vocês. E, saindo eles para orar, jejuar, cessou o ministério sacerdotal do Rei da Glória. Os adventistas que estavam selados entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta da graça foi fechada para os conhecedores, mas não praticantes da verdade. Quando começou cair os juízos de Deus sobre os adventistas que não foram selados, eles vieram e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não os conheço. Mateus 25, versículos 1 a 12. Estamos chegando quase ao fim dessa semana de oração. E Deus está trazendo para você e para mim a chave, a essência do reavivamento e da reforma. E por que Ele está se preocupando tanto com essa igreja e com o mundo adventista, de maneira especial? Porque esta é a hora do selamento. Primeiramente serão selados os adventistas do 7º dia. A porta da graça, quando o Espírito de profecia fala que vai fechar primeiro para nós, não é que no céu ela vai fechar primeiro e vai ficar uma portinha aberta para os demais. É que Deus está agora trabalhando em nossos corações. O Espírito de Deus está agora trabalhando em nossos corações para que nós sejamos selados. Terminando este trabalho no coração dos adventistas, todos os que foram rebeldes, tal como está escrito em Ezequiel 9, a glória de Deus vai se retirar deles, e agora a glória de Deus vai trabalhar com outros. Eles vão continuar em suas formas religiosas, vindo para a igreja no sábado, na quarta, no domingo, devolvendo oferta, dízimo, pregando, orando, cantando, saindo para fazer passeatas, etc, etc, etc. Mas o Espírito do Senhor vai ter se retirado dos adventistas obstinados
E depois que os adventistas prudentes estiverem sido selados, somente os que estão lá nas outras igrejas e no mundo vão ser, pelo Espírito Santo, trabalhados. Tomemos agora a decisão, pois nós não sabemos quanto tempo mais. O que sabemos é que, para você e para mim, quando sair o decreto dominical, esta não é oportunidade de consagração. Aí vem o noivo, é a única coisa que vai fazer a igreja inteira despertar. As 10 dormiram, terremotos, maremotos, trovões, furacões, enchentes, papas, saindo do seu posto e sendo substituído por outros. Tudo isso vai acontecer, mas os adventistas estão dormindo. Mas na hora que o mundo disser, eis o decreto dominical, todos vão acordar a uma e falar, opa, chegou a hora. Mas o que a palavra diz? Quando sair o decreto, quando ouvir o clamor, aí vem o noivo. As que não estavam preparadas, ainda inconscientemente saíram para buscar o azeite, pensando que dava tempo. Não diz que aquela era a vinda de Cristo, e agora elas começaram a clamar para as rochas e as montanhas, ai, nós não nos preparamos, caia em cima de nós. Não é a volta de Cristo, é o decreto dominical. Elas não perceberam que a porta fechou para elas e foram buscar o azeite, e não encontraram. Busquemos o azeite, para que recebamos o selo de Deus em nossos corações. Que Deus seja louvado pela sua vida, pela minha vida e pela nossa decisão. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos fazer uma última oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças porque o Senhor nos dá a compreensão de que está chegando a hora e que a hora é agora. Senhor nosso Deus, estamos num processo de selamento, para que dentro em breve aconteça o último e definitivo selamento. Olhe a todos nós que aqui estamos, meu Pai. Contemple a cada um dos teus filhos e diga para o Senhor mesmo, estes eu salvarei. E então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nos persiga, Senhor. Nos persiga dia e noite, noite e dia, até que tomemos uma decisão de uma verdadeira reforma e de um verdadeiro reavivamento. Que o Teu Espírito seja derramado sobre nós, a nossa família e esta igreja de maneira copiosa, para que no momento em que a porta da graça se fechar, de todos nós, possa ser dita as palavras no céu, o justo continua sendo justo, e o santo continue a se santificar. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, e nós lhe agradecemos. Amém, Senhor. Amém.